Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar grandemente em mais esse dia. Hoje, dia 10, nós vamos estar estudando o capítulo de número 10 do livro de Mateus, dando continuidade ao nosso estudo de leitura bíblica. Lembrando a todos que nós daqui da Batista Renovada em Itanhaém, meu nome é Ronaldo Lucchini, pastor da Primeira Igreja Batista Renovada de Itanhaém. Estamos fazendo a leitura diária do livro de Mateus. Então, todos os dias, de acordo com o seu dia, nós vamos estar lendo o livro de Mateus e dando alguns ensinamentos a respeito. Peraí, deixa eu pegar a caneta. Isso, a respeito de todo o estudo, toda a nossa compreensão do livro de Mateus. Lembrando que se você ler a sua Bíblia durante 5 dias, durante a semana, você já vai mudar o seu jeito de pensar, vai mudar a sua cognitiva do seu cérebro. Preste muita atenção e vamos lá. Capítulo de número 10 hoje. Se inicia o capítulo quando Jesus Cristo chama os seus apóstolos, o chamado dos 12. E aí Jesus dá as diretrizes de cada um. Primeiro eu quero falar, irmãos, que Jesus Cristo ele chamou os 12 e chamou os 12 de uma forma tão diferenciada de cada um. Você pode ver que nenhum deles são iguais aos outros, nenhum tem um temperamento igual, todos eles têm um temperamento diferenciado um do outro. Às vezes nós vemos na igreja uma pessoa mais abençoada e menos abençoada, a gente não sabe por quê, porque os temperamentos são diferentes. Jesus trabalha na vida de cada pessoa de forma diferenciada. Jesus trabalha na minha vida de uma forma, Jesus trabalha na sua vida de outra forma, Jesus trabalha na vida do seu irmão de outra forma. Não adianta você fazer comparação, mesma coisa que comparar criança, né? Fulano andou mais cedo, Beltrano falou mais tarde. Cada um é cada um, e Jesus Cristo deixa isso claro quando ele seleciona os 12. Selecionou Pedro, selecionou Mateus, selecionou Simão, estão Tiago, Pedro, João, estão tantos apóstolos diferenciados, irmãos. Cada um tinha a sua convicção, cada um tinha o seu jeito de amar. Então não adianta você se comparar ao seu irmão que está do seu lado, não se comparar ao pastor. Para de fazer comparações. Comparações são inúteis. Se compare a Jesus Cristo. Ele sim é necessário que você se compare. Mas vamos lá. Jesus dá as diretrizes ministeriais. Primeiro ele dá um ensinamento, do versículo 1 até o versículo 5. Ele diz, enviou 12 homens dando-lhe, não vão aos lugares onde vivem os não-judeus e nem entrem na cidade dos samaritanos. Pelo contrário, procurem ovelhas perdidas do povo de Israel. Aqui Jesus já estava dando uma diretriz para que eles não pregarem o evangelho às pessoas que não eram gentias. Por quê? Porque Jesus sabia que eles não estavam prontos ainda para falar do evangelho aos gentios. O coração ainda estava fechado e o coração era direcionado somente para os judeus. Essa era a primeira experiência que os apóstolos teriam. Por isso Jesus já deu as diretrizes certas. Primeiro deu o ensinamento, falou, vão lá. E aí vamos falar o quê? Da direção. Ele falou para ir, pelo contrário, procure as ovelhas perdidas do povo de Israel. Olha só, não era nem para falar somente para o povo judeu, ele veio para os perdidos. Jesus estava procurando os perdidos da casa de Israel. Depois ele dá a mensagem. Qual seria a mensagem? 7 e 8. O reino dos céus está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem mortos, expulsem demônios. Vocês receberão sem pagar. Portanto, deem sem cobrar. Eita Deus. Qual seria a mensagem? A mensagem de cura e o reino de Deus está perto. Naquela época, Jesus já falava isso para eles espalharem que o reino de Deus está certo. Imagina agora, na nossa época, irmãos, o reino do céu está muito perto de mim e de você. O que você tem feito? Você tem feito alguma coisa para diferenciar isso ou não? E ele dá a provisão no versículo 9 e no versículo 10. Qual seria a provisão? Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Olha isso, irmão do céu! Provisão.
Você vai, imagina, Jesus é fantástico. Você vai sair para uma viagem e Jesus fala, olha, você vai viajar lá para São Paulo, que ótimo. Como que eu vou? Ele falou, ó, você vai andando. Mas eu posso levar alguma coisa? Não, você não vai levar nada. Você não vai levar roupa, você não vai levar dinheiro, você não vai levar nada. Você vai sair daqui. Do jeito que você está e você vai chegar lá e você vai ser recebido. Por que Jesus quis falar isso para os apóstolos? A provisão, ela vem de Jesus. A provisão, ela vem do Senhor. A provisão, irmão, não vai vir da sua força nas mãos. A sua provisão, ela vem totalmente de Deus. E aí Deus deu até uma estratégia para eles, do versículo 11 até o versículo 13, que diz: quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora. Até irem embora. E aí deu até o ensinamento. Quando entrarem na casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem bem vocês, que a saudação passem com ela. Mas se não receberem, retirem a saudação. Jesus deu estratégia, porque vai e as pessoas que receberem vocês naquele dia, fiquem até ao final da estadia do seu tempo naquela cidade, naquela casa, e abençoe aquela casa com paz. Olha que coisa linda. E dá orientação para aproveitar as portas abertas e não forçar as fechadas. Irmãos, isso é uma instrução muito forte para mim e para você. Nós precisamos levar a palavra de Deus para aqueles que querem receber. E aqueles que não querem, deixe o tempo de Deus, irmãos. Sabe, você não pode forçar uma coisa a pessoa que não quer. Você não pode forçar o dependente químico a parar de usar droga se ele não quer. Você não pode forçar uma pessoa a ir na igreja se ela não quer. O primeiro fundamento da salvação é crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Crer. O crer vem intimamente de pessoa para pessoa. Eu não posso forçar as pessoas a crerem em Jesus. Isso, coloque isso na sua cabeça. E não vire as costas para essa pessoa, irmão. Sabe, você continue estendendo a mão porque Jesus Cristo não desistiu dessa pessoa. Só não é o momento. Mas não force a porta, não force. Continue orando, continue pagando preço em oração, dobrando o joelho pela essa vida, às vezes até por essa família. Mas não desanime. E a orientação para a porta, exatamente, isso aqui que eu falei agora. E aí depois ele dá uma advertência no versículo de número 16. Escutem, estou mandando vocês como ovelha no meio de lobo. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. É a advertência que Jesus Cristo dá que vai ser um campo perigoso. O campo do evangelismo é um campo perigoso. Por quê? Porque, irmãos, eu também vou ler as outras advertências. Vai haver divisão na família, como diz o versículo 34 e 36. Você vai ter que renunciar a algumas coisas da sua vida. Você vai ter que fazer alguns sacrifícios, como o versículo 37, 38. Porque os valores que Jesus Cristo está dando para mim e para você são valores opostos. Quer ver? Vou ler o 34 até o 39. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais e as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Olha que coisa, hein? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo é porque esse é meu seguidor e terá a vida verdadeira. Aqui diz o que, irmãos? A coisa vai ser feia. Quem nunca teve briga na família por ser cristão? Quem nunca teve briga na família por deixar a família no domingo e ir na igreja? Quando as familiares vêm visitar a gente e a gente tem que sair para ir para a igreja, às vezes sempre acontece uma discórdia, porque fala que nós vivemos mais para a igreja do que para a família. E isso não é verdade. É porque nós amamos a nossa família que nós vamos para a igreja. É porque você ama os seus filhos que você vai para a igreja. Mas pastor, ir para a igreja salva? Não, ir para a igreja não salva, mas você vai ter um aprendizado ali naquele dia que você pagou um preço para ir para a igreja melhor do que aquele de ficar em casa. Porque se você ficar só em casa, irmãos, não é bom que ficar só, a sua fé vai ser consumida e logo ela vai desaparecer. Por isso, vá até a igreja, fique em comunhão com os seus irmãos,
Eu sempre falo isso, a gente vai na igreja para ficar do lado de pessoas que a gente não gosta e de ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Porque as pessoas que a gente não gosta são essas que vão trabalhar o nosso físico, o nosso mental e o nosso espiritual. E as palavras que nós não gostamos de ouvir, são essas que vão trabalhar também as nossas vidas. Porque, irmãos, nós só mudamos através do confronto. É verdade, é difícil isso, mas se você não for confrontado na vida que você está levando, você não muda de vida. Mas vamos lá. Encorajamento. No versículo, deixa eu ver, do 26, do 25 até em diante. Discípulos não têm imunidade especial, mas o exemplo superior. Isso, irmãos, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Porque a gente, quando é cristão, a gente é ou pastor, ou seminarista, ou diácono da igreja, quando você tem algum cargo na igreja, você pensa que você tem uma imunidade especial. Você não tem imunidade espiritual. Você não tem, uma imunidade especial no superior aos outros. Não. Você tem uma responsabilidade de um exemplo superior. Você tem que ter exemplo. Você precisa dar mais exemplo do que os outros. Você precisa perdoar mais do que os outros. Você precisa falar menos do que os outros. Você precisa ouvir mais do que os outros. Seu exemplo, às vezes você é a única Bíblia que as pessoas veem, irmãos. Você que serve a Deus, você que quer servir a Deus, seja exemplo em todas as circunstâncias da sua vida. Isso está no versículo 24 e 25. Do 26 ao 28 diz, sem medo de homens, porque o temor nós temos que ter de Deus. Não tenha medo do que está acontecendo na sua vida, por causa da palavra de Deus. Enfrente a circunstância por causa da palavra de Deus, porque Deus está no controle com sabedoria, porque Deus está no controle de todas as coisas. Sem medo das circunstâncias, sua vida é preciosa para Deus e você está sob os seus cuidados. Sabe, você tem que acreditar que Deus te ama e Deus está cuidando de tudo. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive essa provação que você está passando, inclusive essa dificuldade que você está passando. A gente cisma em falar as coisas para Deus, somente aquilo que nós estamos, só as coisas boas, né? A Deus está só no meio das coisas boas. Não, coisas ruins acontecem às pessoas boas também. Para quê? Para que você fique sabendo que você é limitado e você serve a um Deus ilimitado. Você não é ilimitado. O Deus que você serve, sim. Você não é um homem do impossível. Você serve a um Deus do impossível. Amém? Coragem para confessar a Cristo na terra. No versículo 32 e 33. Às vezes nos falta coragem quando nós somos confrontados e nós não sabemos o que dizer. Não tenha vergonha do Evangelho na sua vida, porque o Evangelho é aquele que transforma, aquele que muda e aquele que salva você e todos aqueles que estão à sua volta. E aí nós temos no versículo 40 até o 42, finalizando mais esse capítulo, a recompensa garantida. Quem recebe tem o mesmo galardão dos enviados. Aquele que recebeu os missionários, aquele que recebeu o quê? Que recebeu os enviados, os apóstolos, terá o mesmo galardão daquele que está lá sendo recebido. Olha que coisa, irmãos. Aquele que abre as portas da sua casa, quando você abre as portas da sua casa para missionário, para fazer alguma obra missionária dentro da sua casa, vai ter o mesmo galardão do que aquele que está levando a palavra. Às vezes o pastor quer levar a palavra na sua casa e você abre e você vai receber o mesmo galardão que o pastor está levando. Olha que coisa linda. É assim que a palavra de Deus diz, ó, no 41. Quem recebe um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Olha que coisa linda. Deus está vendo as suas atitudes com os seus enviados e lhes dará recompensa. Eu afirmo, versículo 42, eu afirmo a vocês que isto é a verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Tudo que você faz aqui na terra terá a sua recompensa. E tudo também terá o seu preço. Por isso pense muito bem antes de agir. Coloque as suas atitudes em uma balança e veja se você tem tido melhores atitudes ou piores atitudes. Veja o que você está fazendo de diferente na vida de pessoas.
Se você falecesse hoje, se você morresse hoje, as pessoas iam dar glória a Deus porque você morreu ou iriam sentir a sua falta por você ser uma pessoa diferenciada em tudo aquilo que você faz? Você só faz a diferença na sua família ou você está fazendo a diferença no seu bairro, na sua cidade, em todas as pessoas que estão à sua volta? Deus te chama para fazer a diferença, em nome de Jesus. Porque você é diferente, você é o Filho de Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Amanhã estaremos com o capítulo de número 11. Fui. Deus abençoe.